Vamos ao momento em que a gente se debruça sobre o texto bíblico, porque é também para isso que a gente se reúne aqui, né? A gente se reúne para encontrar um ao outro, para cantar, para participar da vida um do outro, e essa expectativa de ser comunidade, mas é na comunidade que a gente também aprende o texto bíblico, que é a nossa direção para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada aqui na terra. Como você já sabe, estamos estudando, conversando, refletindo sobre o texto de Lucas a partir da seguinte ótica. O que é que Lucas quis dizer quando escreveu isso aqui para Teófilo? Porque o Evangelho de Lucas tem essa pegada, né? Digamos assim, foi escrito por um médico, um homem versado, que pesquisou, que entrevistou pessoas e escreveu esse texto para um amigo, um financiador chamado Teófilo. O que é que Lucas quis dizer? Né? Vamos tentar, e temos feito isso, né? Observar a sequência do texto, observar as coisas que Lucas diz e que Deus nos ajude a cada domingo a percebermos melhor tudo isso. Vamos lá para Lucas capítulo 7, continuamos a narrativa de Lucas, entrando agora num momento diferente daquilo que a gente vinha percebendo. Jesus está andando pela região de Cafarnaum, ele faz milagres em Cafarnaum, depois ele vai para Naim, faz milagres, ele está andando e anunciando o reino. É isso que Jesus está fazendo. E cada milagre que Jesus faz, anuncia o reino. Mas agora nós encontramos um momento em que um personagem que já consta na narrativa de Lucas anteriormente, que é João Batista, aparece nessa narrativa agora seguinte de Lucas. Vamos entender juntos melhor o que é que está acontecendo aqui. Lucas 7,18 diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A gente agora vai até esse trecho, depois a gente continua porque o texto é longo, mas eu gosto de fazer essas divisões para a gente não se confundir muito na leitura e no entendimento. Bom, o que é que está acontecendo aqui? Como eu já disse, Jesus está fazendo milagres. Lembre-se que no domingo retrasado falamos sobre a cura de um servo, de um centurião romano, uma obra fantástica, um milagre incrível que Jesus realiza em Cafarnaum. Depois ele vai para Naim e ressuscita o filho de uma viúva. Essas coisas que Jesus faz, elas são divulgadas, todo mundo fica sabendo, isso corre solto ali na região, e essas notícias chegam a uma pessoa interessante que é João Batista. João Batista fica sabendo disso, e aí João Batista chama os seus discípulos e pede para que eles perguntem a Jesus se Jesus era realmente o Messias. Vamos nos lembrar algumas coisas sobre João Batista. O destaque dele é muito importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. João Batista, nós vamos entender melhor quem ele é daqui a pouco, mas agora ele está preso. João Batista, nesse momento, está preso. Por quê? Porque ele é um homem muito ousado no seu falar, e ele denunciou uma situação de escândalo sexual dentro ali da direção de Roma. Ele afrontou Herodes, que tinha um caso com a sobrinha lá, com a cunhada, uma bagunça toda, e ao fazer isso, você encontra essa descrição melhor no começo de Lucas, João é preso. E nós sabemos que mais à frente ele morrerá. Ele pergunta para Jesus, diante de tudo que ele ouve que Jesus está fazendo, se Jesus é o Messias. Essa pergunta é interessante, principalmente porque ela vem de João Batista. E nós precisamos partir do entendimento que João, ele era um homem do seu tempo.
E ele pergunta para Jesus se ele era o Messias, ou pede para os seus discípulos fazerem essa pergunta, porque não era muito bem isso que ele esperava. As notícias sobre milagres, sobre coisas que estão acontecendo, parece que não se encaixam com o Messias que João espera. E como eu disse, ele é um homem do seu tempo. E essa era uma ideia messiânica muito frequente. Eu diria que basicamente todo mundo pensava no Messias da mesma maneira que João. É bom a gente se lembrar que João, apesar disso, teve a revelação das revelações. E lá em João 1,29, nós temos a seguinte descrição: João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante disso, é estranho para nós pensarmos em João Batista perguntando se Jesus é o Messias, mas isso acontece justamente por aquilo que eu disse agora há pouco. Ele imaginava o Messias como todo mundo imaginava. Essa pergunta não era só dele. Essa era a pergunta do povo, essa era a pergunta dos religiosos, essa era a pergunta de todo mundo, inclusive dos discípulos. Nós sabemos que em vários momentos os discípulos bambearam, né? Ficaram assim: será que ele é? Será que ele não é? Essa certeza só vem depois da ressurreição e depois da descida do Espírito Santo na vida daqueles homens que entenderam quem é o Messias e entenderam o reino do Messias. Diante dessa pergunta, Jesus responde. E ele responde para João de um jeito inesperado. Vale a pena a gente ler de novo, versículo 21 e 23 a 23. Naquele momento, olha a resposta de Jesus. Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. As palavras de Jesus, seguida de uma ação milagrosa, assim, impressionante, são de deixar a gente impactado mesmo. Que coisa incrível, como que Jesus faz isso? Jesus faz milagres propositalmente diante daqueles interlocutores de João, e depois diz para eles: olha, deem um pulo lá e digam para João Batista que é isso mesmo, eu sou o Messias. Jesus inclusive usa as palavras de Isaías, ali no capítulo 35, que realmente apresentam e profetizam a vinda desse Messias. E uma coisa que nós podemos perceber aqui, aliás, duas coisas importantes, é essa confirmação de Jesus de que ele era o Messias. Primeira coisa óbvia, Jesus faz o que tem que fazer e manda esse recado para João. Por quê? Porque Jesus é o Messias mesmo. Ele está dizendo para os discípulos de João: avisem a ele que sou eu mesmo. Olhem os milagres que eu fiz e percebam esse link com aquilo que está no Antigo Testamento a respeito do Messias. João, então, deveria aprender, nós entendemos, as principais características do ministério do Messias. Ele precisava entender bem quem era o Messias e deveria entender que essas características tinham a ver com amor, tinham a ver com compaixão, tinham a ver com ir ao próximo. Isso é muito significativo. Essa simpatia que Jesus tinha pelas pessoas, aliás, entendemos isso melhor semana passada, essa compaixão que Jesus tinha pelas pessoas, é uma marca messiânica que eles não entendiam, que eles não percebiam, mas precisavam entender, e João Batista era alguém que precisava entender. Assim, ouvindo essas coisas, João reconheceria que Jesus estava cumprindo a sua missão à risca, e mesmo sem entender, deveria fazer esse link com o Antigo Testamento e equalizar a sua visão sobre o Messias. O Messias é esse. Coisa difícil para a época, como nós já falamos aqui algumas vezes. Mas a segunda coisa é que Jesus, além de se apresentar como Messias, coisa importante para corrigir a visão daquele pessoal, e de João especialmente, ele está dizendo que o seu reino não é o que as pessoas estão esperando. Jesus é o Messias que não se encaixa com o pensamento das pessoas,
E o reino desse Messias não é o reino que as pessoas entendem ser o reino do Messias. Lucas, inclusive, está ensinando isso a Teófilo. Teófilo, preste atenção. O reino de Jesus não é o da política, o reino de Jesus não é da força humana, o reino de Jesus é outra coisa, e você precisa entender, Teófilo. Assim como João Batista precisava entender, assim como os discípulos precisavam entender e vivem isso mais à frente. É preciso entender quem é Jesus, é preciso entender como é o seu reino, para que nós não tropecemos, para que nós não nos escandalizemos. É interessante porque essa é a fala de Jesus no versículo 23. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus se apresenta como Messias, Jesus apresenta o seu reino e diz isso. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A palavra escandalizar, usada aqui por Lucas, é assim mesmo no grego, escandalizo. E eu vou ler para você aqui o que ela significa, para você entender melhor, para nós entendermos melhor isso. Escandalizo significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. É uma metáfora com ofender. Escandalizo é provocar abandono. Escandalizo é estar ofendido com alguém, ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer sua autoridade. Escandalizo é fazer alguém julgar desfavoravelmente ou injustamente o outro. Esse versículo é muito importante para a nossa conversa hoje. Feliz é aquele que não se escandaliza comigo. Eu pensei numa possível tradução diante dessa análise da palavra que nós fizemos, e poderia ser alguma coisa do tipo aqui: feliz é aquele que entende quem eu sou e sabe o que eu vim fazer e não me rejeita. Feliz é aquele que sabe quem eu sou. Feliz é aquele que entende o meu reino e sabe o que eu vim fazer e não me rejeita. Isso significa que a possibilidade de tropeço, de rejeição e de escândalo quanto a quem é Jesus e qual é o reino de Jesus, como é o reino de Jesus, é possível. Portanto, diante disso, a gente tem que tomar cuidado. E essa fala de Jesus, essa demonstração da sua messianidade e do seu reino, recai muito bem diante de nós. Eu acho que é um tipo de explicação eterna, sabe? Que Jesus dá a João, mas que recai sobre todo aquele que quer se relacionar com Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. E você precisa saber quem é e como funciona o reino de Jesus. Então, alguns cuidados que nós devemos tomar para não sermos confundidos diante disso. Eu pensei em algumas coisas aqui. A primeira coisa é, nós temos que ter cuidado com a expectativa a respeito de Jesus e do seu reino diante do sofrimento. Porque se nós pensarmos muito bem, João, ele ouve sobre milagres. Uau, Jesus está curando gente, Jesus está ressuscitando mortos, e eu estou aqui preso. Porque ele estava preso. E uma prisão romana era a prisão para a gente sofrer. Aliás, Roma, o império, foi craque em fazer gente sofrer, né? Não tenha dúvida disso. Então, a vida de João não estava muito fácil. E João, ele estava tomado, com certeza, por angústias e dúvidas. Como assim? Eu sou a voz do que clama no deserto, a voz que clama no deserto. Eu sou o profeta que anunciou o Messias, eu vi o Messias, eu disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa certeza eu tenho. Ele está fazendo um monte de milagres, curando um monte de gente, e eu estou aqui preso. Muitas vezes, o sofrimento, ele atrapalha o nosso jeito de enxergar Jesus e de enxergar o reino de Jesus. O sofrimento, ele tem essa capacidade, ele mexe conosco. O sofrimento, eu penso que ele é individual, já dizia um amigo meu, cada um sabe onde o seu calo aperta, né? A mesma situação vivida por um, faz aquele um sofrer muito mais do que o outro, é interessante isso, mas o outro também tem coisas que fazem ele sofrer muito mais do que o um, é uma individualidade que a gente vive nesse sentido, e o sofrimento, indubitavelmente, nos desestabiliza. No sofrimento nós somos colocados diante de dúvidas. O que é que está acontecendo? Vai resolver, não vai resolver?
e coisas do tipo. Onde está Deus? O que é que está acontecendo? Tudo isso vem à nossa cabeça e, nesse momento, uma visão equivocada do Messias e do seu reino compromete o que está no coração de João, assim como compromete o que está no nosso coração. Fazemos o mesmo tipo de pergunta. Por que Jesus não interfere na situação? Transformamos Jesus naquilo que ele não é, em quem ele não é, e esperamos do reino aquilo que o reino não pode dar. E você sabe que esperar alguma coisa e não receber é o caminho para tropeço. Esse tipo de cuidado que nós devemos ter. João estava na direção de um tropeço, podemos dizer. Estava angustiado, abalado, cheio de dúvidas, porque ele esperava um Messias distinto. Ele esperava um Messias que não era Jesus. Na sua cabeça, a construção do Messias era outra. A gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o Jesus real, ele muitas vezes nos escandaliza. O Jesus, a gente, não era isso que eu queria. É isso que nós temos que ter muito cuidado. E a pergunta que a gente deve fazer diante de uma conversa como essa sempre é: eu estou disposto a entender quem é Jesus e o que ele veio a fazer? Eu estou disposto a prestar atenção e entender toda essa revelação do Evangelho a respeito de Jesus e acolhê-lo e ser acolhido por ele na condição de quem ele é mesmo? Essa é uma boa pergunta. Lucas está ensinando isso para Teófilo. Olha, Teófilo, preste atenção na relação de Jesus com o João e veja que João está meio abalado lá. E Jesus diz para ele: cuidado para não tropeçar, João. Você está esperando umas coisas que eu não vou te dar. Você está esperando uma situação que não vai acontecer. Então tome cuidado com isso. E a segunda coisa, óbvia, se eu tenho que entender quem é Jesus, eu tenho que entender quem é o reino. Como é que funciona esse reino? O que esse reino me traz, o que esse reino, como ele funciona, o que é o reino de Deus? Nós temos um problema com isso. Reino de Deus é uma coisa que nos traz frequentemente confusão. Confundimos reino de Deus com igreja, confundimos reino de Deus com obra de Deus, confundimos reino de Deus com um monte de coisa. É meio complicado para a gente entender isso, penso eu. Mas, na verdade, o reino de Deus, gente, é o reinado de Deus. Aliás, os teólogos latino-americanos preferem essa colocação, e eu também, particularmente. Não sou teólogo, mas prefiro essa colocação. Como assim, reinado de Deus? O reino de Deus é a amplitude do reinado de Jesus. Onde ele reina? Porque reino nos dá uma conotação muito de pátria. E o reino de Deus não tem a ver com pátria. A gente sempre olha para Israel quando a gente pensa em reino de Deus, porque era um reino físico. Tinha um rei, inclusive. Tinha toda uma situação ali de um reino físico, pessoal, étnico. Mas agora o reino de Deus não tem isso. Jesus deixa muito claro, quando perguntarem onde está o reino de Deus, não diga está aqui, está lá. Ele está entre vocês. Ele está onde Jesus é rei. Jesus é rei na sua vida? Estou perguntando. Amém, que amém sem vergonha, né, irmão? Amém. Pode falar, viu? Não tem problema aqui não, pode falar. Jesus é rei na sua vida? Então o reinado dele está com você. Aonde? Em qualquer lugar. Ele é rei na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, aqui na igreja. Mas não necessariamente o reino de Deus está pleno, por exemplo, mesmo dentro de uma igreja. Porque às vezes dentro da igreja Jesus não é rei. Entendeu? Não tem a ver com instituição, não tem a ver com corporação, tem a ver com corações. Tem a ver com gente que se entrega. O reino de Deus, portanto, é o seu reinado. Mas João, por não entender muito bem isso, o que é que ele achou? Vai vir um reino igual ao reino de Israel, todo-poderoso. Nós pensamos isso também. Vamos tomar o Brasil. Agora vão ter que engolir a gente. Vão mandar tudo isso aqui. João estava esperando isso. Daqui a pouco Jesus vai reunir o exército. Eles vão invadir essa cadeia aqui. Vão quebrar tudo, vão me libertar. Vai ser uma loucura. Não, João.
não é o reino do poder humano, não é o reino da violência, não é o reino do estresse, da loucura, de conquista, de não sei o que lá, é o reino do coração, é o reino da compaixão, é o reino do amor ao outro, é outra conversa. E Jesus então, ele apresenta o reino. Lá no 22, eu quero ler algumas vezes novamente isso, mas acho que é importante, ele diz: então ele respondeu aos mensageiros, olha a apresentação do reino aqui, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Isso é o reino. Vê se tem alguma palavra de poder aqui, de instituição. Não tem nada de exército, não tem nada de poder humano, não tem nada de política aqui, tem amor ao próximo. E essa é a descrição da chegada do reino no Antigo Testamento, irmão. É que eles não tinham capacidade, a gente tem que dar um super desconto para isso, porque nós estamos há 2000 anos de leitura bíblica, estudo bíblico e revelação e presença do Espírito em nós, para fazer a gente entender. O judeu do primeiro século não conseguia entender isso, eu tenho certeza disso. Não dá para ele entender, mas essa é a descrição do reino lá no Antigo Testamento, que eles sabiam de cor. Eles sabiam de cor. As coisas que estavam acontecendo e que Jesus fez indicavam: chegou o reino de Deus. Qual? Aquele em que os pobres são alcançados, em que tudo é distribuído, em que tudo é dividido, em que as pessoas são alcançadas na sua necessidade. Os milagres sinalizam o futuro escatológico que será pleno, e a gente vai viver isso plenamente, mas que já está entre nós, o reino está entre nós. O que importa, portanto, irmão, é não confundir o reino de Deus com as nossas expectativas humanas e terrenas. Cuidado com isso. Não confunda reino de Deus com igreja. Eu agora uso a palavra igreja para me referir a estruturas, não igreja mística. Por isso que eu gosto de usar a palavra comunidade. Comunidade é isso aqui, a igreja local, né? A gente dividir a vida e tal. Tem gente que gosta de usar, e eu já usei durante muito tempo, a palavra igreja para denominar isso aqui, né? Esse movimento que nos une. Mas a palavra igreja ela é muito ampla, porque é a igreja mística de Jesus. Mas enfim, o que eu quero dizer é: não confunda reino de Deus com estruturas humanas. Não confunda reino de Deus com ideologias, filosofias, sistemas. O reino de Deus não é isso. Ele pode trafegar por isso, ele pode participar disso. Geralmente não. Porque geralmente essas estruturas carregam aquilo que nós chamamos de pecado estrutural. Elas servem ao sistema pecaminoso desse mundo em que vivemos, mas a gente vê o reino lá, a gente vê uma luzinha do reino, a gente vê um sinal do reino, a gente vê o reino de Deus trafegando e se manifestando. O reino de Deus, então, ele está entre nós e se concretiza na manifestação da vontade de Deus em qualquer lugar. Jesus é o rei do reino que muitos não desejam. Pegue a descrição desse Messias que não vem em poder, mas que dá a sua vida pelo mundo. Pegue a descrição do que é reino de Deus, que não é o reino do poder humano, mas que é o reino da divisão, do amor ao outro. Junte isso e você vai entender por que muitos não querem Jesus e não querem o reino de Deus como ele é. Não querem. Por quê? O reino de Deus implica em transformação de caráter. O reino de Deus e a própria relação com o rei do reino de Deus, que é Jesus, implica em ética cristã, implica em mudar de vida, implica agora em abraçar valores que não são os valores da sociedade em que a gente vive, implica em ser discípulo de Jesus. Então, expectativas erradas por não compreenderem Jesus, por não compreenderem o reino de Jesus, geram muita frustração e muito tropeço. Andar com Jesus é viver seu evangelho e assim ser parte do reino, e para isso a gente tem que entender quem é Jesus e qual é o seu reino. Mas o interessante é que a conversa continua. Versículo 24, a partir dessa resposta que Jesus dá, ele fala à multidão sobre João, e a gente tem coisas para entender aqui também. Lucas 7, 24,
Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Vamos parar por aqui para a gente entender o que está acontecendo. Jesus manda aquele recado para João Batista. Provavelmente o povo que estava ao redor viu Jesus mandar esse recado. E para evitar confusões, ele esclarece quem é Jesus para o povo. Os discípulos de João saem para dar esse recado para ele, e aí Jesus fala de João. E ele diz assim, inclusive é bom se lembrar que muitos que estão seguindo Jesus eram seguidores de João, foram batizados por ele e depois ele encaminhou esse povo todo para seguir Jesus. Então ele fala com esse pessoal. E o que Jesus diz? O que é que vocês foram ver no deserto quando vocês foram lá procurar João? E ele dá duas perguntas retóricas, aquela que já tem resposta, né? A primeira, uma cana balançando ao vento? Não. O que significa isso? A beleza e a prosperidade da região era simbolizada por aquele monte de canas, de juncos balançando ao vento. Era assim que as pessoas se lembravam daquela região da Galileia, por conta do mar da Galileia que está lá. Inclusive, esse símbolo era usado nas moedas do Império Romano ali na época. Então, João está dizendo assim, vocês foram ver alguma coisa muito formosa, muito grandiosa, muito esplêndida, muito bonita? Não, claro que não. Era um homem pregando no deserto, um cara esquisito, digamos com todo respeito, que vestia pele de camelo, que comia mel e gafanhotos. Não tem nada de esplendoroso em João. Aí a segunda pergunta, vocês foram ver um homem chique, cheio de roupas, ostentando? Também não. O que é que vocês foram ver? Um profeta. Vocês foram ver lá um profeta. E aí, Jesus explica quem é João. Vamos lá na sequência, o 27. Este, João, é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. É uma conversa meio difícil de entender, que Jesus, né, de vez em quando joga para cima da gente. Mas é assim. Primeiro, ele diz que João é profetizado, e ele usa Malaquias capítulo 3. Viria aquele que seria o precursor de Jesus, tipo assim, alguém que vai abrindo o caminho e anunciando Jesus. Esse é João. Então Jesus realmente reconhece tudo que ele fez e elogia, né, e exalta a situação de João, que pagou um preço de vida por ter abraçado a sua vocação profética cá entre nós. O cara daqui a pouco vai morrer, ele está na cadeia, e Jesus, penso eu, que já sabia disso. Então ele fala para aquelas pessoas, sabe João? João é um cara incrível, era realmente aquele que viria, aquele que profetizaria sobre a minha vinda. E então ele diz que João era mais do que um profeta qualquer, que ele estava investido de uma missão especial, que ele era precursor de Jesus, e ele era tipo assim o Elias dos tempos antigos. Jesus deixa isso claro. E João estava prestes a morrer, como eu já disse, por defender os valores do reino de Deus, pregando inclusive que as pessoas se arrependessem. Era um homem de caráter e um homem de coerência. Mas aí Jesus fala uma coisa assim, tipo, João era grande, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Essa fala de Jesus, ela é bem complexa em alguns aspectos. Vários estudiosos dizem uma coisa, outro diz outra, a coisa não fecha muito bem. Mas eu acho que a explicação mais coerente para isso é: ele está encerrando um ciclo e se iniciará outro a partir da minha morte. João viveu o Antigo Testamento. João foi incrível dentro da lei, João foi um profeta incrível dentro desse tempo, mas agora o reino chegou. E quem entender o reino
será maior no sentido de relacionamento com Deus e proximidade com Deus, porque vamos nos lembrar, daqui a pouco Jesus morre, daqui a pouco o Espírito Santo é enviado para morar no homem. Aquele que é mesmo menor no reino é maior do que João, porque viverá um novo momento realmente incrível. Mas vamos para o final, precisava explicar isso para você, para a gente caminhar para o final. O 29 diz: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aí já acontece o racha. O povo e até os publicanos, e a palavra publicanos faz parte de um grupo que Lucas chama de pecadores, ou seja, gente que não tinha vínculo com a religião de Israel. Então, quando ele fala sobre publicanos e pecadores, é isso que ele está querendo dizer. Ele diz aqui: o povo e até os publicanos, até os mais rejeitados, até os que menos poderiam chegar-se a Jesus, reconheceram que João era profeta, reconheceram que o caminho de Deus era justo, eles foram batizados por João e tudo mais. Mas os fariseus e os peritos na lei, não. Aqui está uma distinção entre quem não se escandaliza com o verdadeiro Cristo e o seu reino e quem se escandaliza. O povo e os publicanos, uau, venha, é isso que nós queremos. Entendemos, João explicou, ele anunciou a vinda do Messias, é isso mesmo, que bom. E tudo isso acontece longe do sistema religioso de Israel. É lá no deserto que isso acontece, porque Israel estava comprometida completamente. Esse povo abraça, esse povo anda com Jesus, são pecadores que vêm de tudo quanto é lado, é uma coisa, deve ter sido um movimento lindo, gente. Mas os líderes da religião de Israel tropeçam. Esse eu não quero. Eu quero o Jesus que me dá poder político. Eu quero o Jesus não, o Messias, melhor dizendo. Eu não quero esse reino de doação, de entrega, de amor. Eu quero o reino da força. Eu quero o reino que toma tudo de todo mundo. Esse Messias e esse reino eu não quero. Aí, sobre esses que não querem, Jesus complementa. Vamos para o 31. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus está esticando um pouco mais a explicação sobre esses que o rejeitaram. Publicanos vão crer, mas religiosos não. E não adianta você fazer o que você puder fazer, que eles não crerão, porque rejeitam o Messias e o reino do Messias. Jesus é criticado porque anda no meio dos pecadores. Você já viu isso aí na tua Bíblia. Jesus cura pessoas, Jesus se envolve com prostitutas, Jesus toca o leproso, e eles ficam dizendo: não, isso aí não é Messias. Ah, é? Por quê? Claro, ele fica andando com os pecadores. E João Batista? João Batista não era assim, mas vocês também o rejeitaram, porque na verdade vocês não querem o Messias, e vocês não querem o reino de Deus, vocês querem essa religião falida, de controle humano, essa religião que manipula pessoas, isso vocês querem. Não adianta, a gente já se esforçou, é como se Jesus estivesse dizendo isso, me perdoem a liberdade, nós já fizemos tudo o que tinha que ser feito. Os profetas vieram e anunciaram, eu estou aqui anunciando, e vocês não querem entrar nessa dança, vocês não querem se envolver com isso, eles não querem entender o reino, eles tropeçam por causa do reino, o reino os atrapalha, João e Jesus os atrapalham, querem o reino
do seu jeito, e não o reino de Deus. Esse é um texto longo e cheio de nuances, que a gente poderia falar muita coisa aqui, mas foi motivo de oração e de entendimento de tudo isso para a gente encontrar esse ponto. Talvez o ponto mais importante do texto seja esse: cuidado para não tropeçar diante do verdadeiro Cristo e do verdadeiro reino. Cuidado para não rejeitá-lo. Cuidado para não se escandalizar com ele. Ajuste o teu coração e ajuste o teu entendimento a respeito do Messias. Quem é Jesus? Ajuste o teu coração e o teu entendimento a respeito do reino de Deus. Como é que o reino de Deus funciona? Essa é uma aplicação muito clara. Esse texto, melhor dizendo, nos dá uma aplicação de vida, em que a gente observa Lucas dizendo: Teófilo, preste atenção, o Messias chegou e o reino chegou, e ele vai na contramão dos homens. O detalhe é que nós, muitas vezes, vamos na expectativa de encontrarmos quem Jesus não é. E vamos nos relacionar com o reino na expectativa de vermos aquilo que não é o reino. Então a pergunta é: o que você saiu para ver? É a pergunta que ele faz àquelas pessoas que estavam ao seu redor. O que é que vocês saíram para ver? Um reino humano? Poder humano? Luxo e glória humana? Ou um profeta de Deus? Que tipo de reino nos atrai? Que tipo de profeta a gente corre para ver? A conversa de Jesus com os discípulos de João nos leva a entender isso. Precisamos, portanto, irmãos, nos converter o nosso coração ao Rei e vivermos o reino. Esse trecho, ele fecha com o versículo 35, que é significativo. Diz assim: mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. A palavra discípulos aqui poderia ser melhor traduzida por filhos. Só os filhos da sabedoria vão entender isso. E nós temos caminhado juntos aqui na expectativa de construirmos uma visão bíblica e teológica correta. Esse é o nosso esforço, gente, e vai continuar sendo. E minha dica para você nessa manhã é: perceba Jesus como ele realmente é, para você não se escandalizar com ele. Perceba o reino de Deus como ele realmente é, para você não se escandalizar com ele, porque só os filhos entendem. Por isso que o evangelho é loucura para os homens, porque ele não casa com os valores dos homens, do reino dos homens. Por isso que o reino de Deus não é uma coisa simples e fácil de ser abraçada por todo mundo. E isso acontece, gente, dentro da religião. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Andamos no meio da religião, servimos um Jesus que não é Jesus, falamos de um reino e vivemos valores de um reino que não é o reino de Deus. Essa é a maior crise e a maior preocupação que talvez nós tenhamos. Porque imagine você servir um Jesus que não é Jesus e descobrir isso no final da sua vida. Ô frustração! Imagine você abraçar um reino e dar a sua vida por esse reino. Estamos juntos, vamos embora, é agora. Passam-se os anos, você olha e você fala: acho que isso aqui não é reino de Deus. Aí você vai na Bíblia: rapaz, não é reino de Deus. Temos que ter cuidado e que sejamos filhos, porque a sabedoria, só os filhos entendem através dessa sabedoria. Entender o reino e entender o rei é coisa de filhos. E eu fecho aqui a nossa conversa lembrando qual foi a oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6, 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
que essa oração seja a verdade do nosso coração, de gente que quer que a vontade de Deus, que é plena nos céus, no mundo espiritual, como a gente gosta de dizer, seja plena também entre nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus nos abençoe. Eu te convido a ficar de pé comigo e nós vamos orar. Coloque teu coração diante do Senhor, pedindo: Jesus, me ajuda a entender quem Tu és, me ajuda a entender como é o Teu reino, me ajuda a entender tudo isso. Eu não quero tropeçar naquilo que o Senhor me ensina, naquilo que o Senhor me diz, naquilo que o Senhor traz como verdade absoluta, a verdade do reino que precisa estar entre nós. Ore, coloque o teu coração, te peço agora, irmão, diante do Senhor. Nosso Deus querido, Senhor da nossa vida, obrigado por essa boa manhã. Oramos agora diante da exposição da Tua palavra, te pedindo: tem misericórdia de nós. Nós não queremos nos escandalizar com o Cristo. Diante da Tua manifestação de sacrifício, de entrega, o único Deus que morre pelos seus servos, o único Deus que é capaz de entregar a sua vida por aqueles que o servem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, és Tu, Jesus. Seguimos um Deus que é Cordeiro. Sim, é leão, mas é Cordeiro. Não deixa a gente esquecer disso, Senhor. Não deixa a gente se confundir com lideranças humanas. Não deixa a gente se confundir com valores e ideologias humanas. Guarda o nosso coração e faz a gente se esclarecer dia a dia sobre o reino, que não é o reino da glória humana, não é o reino da eloquência, não é o reino da beleza, não é o reino da ostentação. É o reino de Deus, dos que se dispõem a entregar sua vida, dos que se diminuem para que o Senhor cresça. Esse é o Teu reino. Faz a gente abraçar isso e manda para longe, eu te peço, Jesus, a possibilidade da gente se escandalizar contigo. Que o que o Senhor diz seja abraçado pelo nosso coração. Corrige as nossas expectativas, alinha as nossas experiências contigo, Senhor, na dor, na dificuldade, na luta. Não deixa a gente ser enganado pelo nosso coração, mas que a gente saiba quem o Senhor é e como é o Teu reino. Fortalece a nossa comunidade nessa caminhada, para a gente não se tornar aquilo que nós não devemos ser, para a gente não se escandalizar, não tropeçar, não se perder, e não rejeitar o Cristo que nós dizemos tanto que amamos. Guarda o nosso coração, para sermos uma comunidade de filhos que entendem isso, e que querem viver o Teu reino, e todos os valores do Teu reino. Ajuda-nos, é a nossa oração. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada irmão que está aqui, obrigado por cada visitante, obrigado pelo pessoal que faz a comunidade acontecer, a técnica, os voluntários, nossos artistas e músicos da casa. Obrigado por cada um. Dá-nos um bom resto de domingo. Abençoa o pessoal que está conectado com a gente pela internet, que a palavra do Senhor os visite também e seja suficiente para tocar os corações, e dá-nos uma boa semana. É a nossa oração, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.